Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui novamente, atentos, vigilantes, buscando discernimento em meio aos acontecimentos que estão moldando o cenário global. Hoje não falamos apenas de política, falamos de segurança internacional, falamos de fronteiras, falamos de guerra, diplomacia e reposicionamento estratégico. O mundo está se movendo e está se movendo rápido. 4 eixos se conectam neste momento: México e narcotráfico, Ucrânia e o cálculo delicado da paz, Irã e a tensão nuclear, e o Reino Unido ajustando sua rota após o Brexit. Esses não são eventos isolados, são peças de um mesmo tabuleiro. E quando as peças começam a se mover ao mesmo tempo, é sinal de que há uma reorganização em andamento. Comecemos pelo México. Nos últimos dias, operações contra cartéis voltaram ao centro das manchetes internacionais. Confrontos, apreensões, violência localizada e o nome de lideranças criminosas novamente circulando na imprensa global. Mas o ponto central não é apenas o cartel. O ponto central é a mudança de abordagem. Relatórios indicam cooperação ampliada de inteligência entre Estados Unidos e México para mapeamento de redes, rastreamento de rotas e identificação de alvos estratégicos. Quando a inteligência militar entra na equação, o nível da conversa muda. Deixa de ser apenas polícia, passa a ser segurança nacional. E aqui está o ponto crítico. Se cartéis forem oficialmente classificados como organizações terroristas, a fronteira deixa de ser apenas uma linha geográfica. Ela passa a ser zona estratégica. E isso levanta uma pergunta séria. Até onde pode ir uma ação preventiva fora do território nacional quando a ameaça é considerada transnacional? Fronteira não é apenas imigração. É comércio, é economia, é droga, é violência, é soberania. O que não é apenas estatística. É tragédia humana, é família destruída, é juventude perdida. Estamos falando do fentanil. O fentanil é um opioide sintético extremamente potente. Ele é dezenas de vezes mais forte que a morfina. E em pequenas quantidades, quase invisíveis a olho nu, pode ser fatal. Nos últimos anos, os Estados Unidos enfrentaram a pior crise de drogas da sua história moderna. Em 2022 e 2023, os números foram alarmantes. Mais de 100 mil americanos morreram por overdose em um único ano. Desses, aproximadamente 70 mil a 75 mil mortes foram relacionadas a opioides sintéticos, principalmente o fentanil. Isso significa que, em determinados períodos recentes, quase 200 americanos morriam por dia por causa do fentanil. Repito, cerca de 200 vidas por dia. Pais, filhos, jovens de 18, 20 e 25 anos, veteranos, trabalhadores comuns. Uma geração inteira marcada por uma droga que muitas vezes é misturada com outras substâncias, vendida como se fosse medicamento, ou disfarçada em pílulas que parecem remédios comuns. Muitos não sabiam que estavam ingerindo fentanil. E aqui está um ponto importante. O fentanil ilícito que circula nas ruas americanas geralmente é produzido em laboratórios clandestinos, com insumos químicos vindos da Ásia, processado por cartéis no México e transportado através de rotas terrestres, marítimas e até escondido em cargas legais. É uma cadeia internacional, mas o impacto é profundamente doméstico. As estatísticas mais recentes indicam que houve uma leve redução nas mortes totais por overdose em 2024. Mas mesmo com essa queda, o número anual ainda permanece extremamente alto. Ainda estamos falando de dezenas de milhares de mortes por ano. Isso não é apenas um problema de fronteira. É um problema de saúde pública. É um problema de política internacional. É um problema de segurança nacional. E também é um problema espiritual e social. Porque por trás de cada número existe uma história. Uma mãe esperando o filho chegar em casa. Um pai recebendo uma ligação no meio da madrugada. Uma família tentando entender como uma única pílula pode acabar com uma vida. Minhas irmãs e meus irmãos, quando falamos de fentanil, não estamos falando apenas de geopolítica. Estamos falando de uma geração que está sendo ferida. Estamos falando de uma sociedade tentando encontrar equilíbrio entre repressão, tratamento, prevenção e responsabilidade internacional. E precisamos olhar para isso com sobriedade, sem sensacionalismo, sem exagero, mas também sem minimizar. Porque dezenas de milhares de mortes por ano não são apenas números, são vidas que não voltam. Que Deus tenha misericórdia das famílias afetadas, que haja sabedoria nas decisões políticas e que possamos tratar esse tema com seriedade, compaixão e responsabilidade. Olhemos para o leste europeu. A guerra entre Ucrânia e Rússia entra em fase delicada. Há sinais de movimentação diplomática.
Conversas são mencionadas, expectativas são criadas. Mas guerra não termina apenas com declarações. A Ucrânia busca garantias reais de segurança. A Rússia busca reconhecimento estratégico. Os Estados Unidos buscam um encerramento que demonstre firmeza e eficácia. E quando esses interesses não se alinham perfeitamente, surge o segundo ponto crítico. Uma paz apressada pode se tornar apenas uma pausa, e conflitos mal resolvidos costumam retornar. O impacto disso é global. Energia sobe, fertilizantes encarecem, cadeias de suprimento se ajustam, inflação pressiona. Não é um conflito distante, ele já afeta mercados, moedas e preços. Agora entramos na zona mais sensível do tabuleiro, Irã. O debate sobre o programa nuclear volta ao centro das atenções. Há discursos mais duros, menções a negociações sob termos rígidos e também sinais de pressão estratégica. Quando diplomacia e ameaça caminham juntas, o mundo entra em modo de risco elevado. Qualquer erro de cálculo pode gerar escalada. E Oriente Médio não é apenas geografia. É petróleo, é transporte marítimo, é dólar, é estabilidade financeira. Esse é o terceiro ponto crítico. Se a diplomacia falhar, o impacto será imediato nos mercados globais. E economias emergentes sentem primeiro. Enquanto isso, o Reino Unido busca ajustar sua relação econômica com a União Europeia. Não se trata de retorno formal, trata-se de realinhamento pragmático. Em tempos de instabilidade global, países procuram reduzir atritos comerciais. Porque quando o mundo fica previsível, estabilidade econômica vira prioridade. Minhas irmãs, meus irmãos, quando olhamos para tudo isso, narcotráfico na fronteira, guerra na Europa, tensão nuclear no Oriente Médio, crise de drogas nos Estados Unidos, é fácil concluir que o mundo está apenas se deteriorando. Mas uma análise geopolítica madura não termina no medo. Ela termina na compreensão dos ciclos. A história mostra que momentos de tensão global também geram reorganização, acordos e ajustes estruturais. Quando a pressão sobe, os países são forçados a dialogar. Quando os mercados tremem, governos procuram estabilidade. Quando a dor social cresce, políticas públicas são reformuladas. A crise do fentanil, por exemplo, já provocou cooperação internacional maior entre Estados Unidos, México e China no controle de precursores químicos. A guerra na Ucrânia forçou a Europa a rever sua dependência energética. As tensões no Oriente Médio aceleram negociações estratégicas que antes estavam paralisadas. A geopolítica funciona assim. Primeiro vem a pressão, depois vem o ajuste, depois vem a reorganização. O mundo não caminha em linha reta. Ele passa por ciclos de conflito e reconstrução. E mesmo quando os discursos parecem duros, mesmo quando as manchetes parecem alarmantes, existe sempre um movimento paralelo acontecendo nos bastidores. Diplomacia, negociação, acordos silenciosos. O sistema internacional não sobrevive pelo caos permanente. Ele se sustenta por equilíbrio. E o equilíbrio pode ser frágil, mas ele sempre é buscado. Isso não significa ingenuidade, significa compreensão estratégica. As grandes potências sabem que uma escalada total não interessa a ninguém. Conflitos regionais pressionam, mas raramente se expandem sem limites porque o custo é alto demais. E é aí que entra a esperança racional. Esperança não é negar os problemas. Esperança é entender que o mundo também aprende com seus próprios erros. A humanidade já atravessou guerras mundiais, crises energéticas, epidemias globais e colapsos financeiros. E ainda assim continuou. O que estamos vendo agora é um momento de redefinição. Fronteiras sendo revistas, alianças sendo recalculadas, políticas sendo endurecidas. Mas também negociações sendo iniciadas. E no meio de tudo isso, há uma verdade que permanece. O poder humano é limitado. A soberania de Deus não é. A geopolítica mostra tensão, a fé mostra direção. Nós analisamos os fatos com sobriedade, mas caminhamos com esperança. Porque mesmo quando as nações se agitam, Deus continua conduzindo a história. E o mundo pode estar passando por ajustes estruturais, mas não está fora de controle. E é com essa consciência lúcida, madura e firme que seguimos adiante. Com discernimento, com equilíbrio e com esperança. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus disse que ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras, mas Jesus também disse, não se turbe o vosso coração. Discernimento não é medo, é maturidade. O mundo pode entrar em tensão, as potências podem se mover, as fronteiras podem se endurecer. Mas Deus não perde o controle. O Espírito Santo não abandona quem busca direção. Jesus Cristo continua sendo o Senhor da história. A pergunta hoje não é apenas geopolítica, é espiritual.
Eu estou assistindo o mundo com ansiedade? Ou estou vigiando e orando com discernimento? Porque quando a pressão sobe no mundo, Deus chama o seu povo para subir em maturidade. Que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Espírito Santo nos dê equilíbrio e que Jesus Cristo seja a nossa paz em meio às tensões deste tempo. Amém.